Graça e a paz a todos. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Então, hoje, dando continuidade, né, nesse estudo sobre a preservação das Escrituras, na semana passada, nós vimos pela Escritura as promessas e evidências da preservação, né, aquilo que o Senhor prometeu, né, as afirmações que há na própria Escritura, né, sobre a preservação da mesma. Né? E agora a gente vai, hoje, né, iremos então passar para um outro aspecto que é a preservação ao longo da história. Né? Como Deus preservou a Escritura, né? Como isso se deu ao longo da história. E também, né, a gente vai entrar também no aspecto, né, de, vamos dizer assim, aquilo que o inimigo fez, né, para tentar, né, o inimigo não jamais vai conseguir, né, mas aquilo que o inimigo fez para tentar corromper, né, as Escrituras também. A gente vai ver esses dois aspectos. Né? Então, primeiramente aqui, só um momentinho, deixa eu só pegar aqui. Peço que os irmãos abram em Deuteronômio 17, 18. Deuteronômio 17, 18. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Será também que era uma palavra, né, para o rei. Quando fosse levantado, né, constituído um rei em Israel, esse rei deveria seguir alguns preceitos, algumas ordens que foram registradas na lei de Moisés. E é muito interessante que nós vemos aqui, ó, será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Pode pôr mais um. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus. Até aqui. Bom, finalizando. Para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Interessante, ó, para guardar todas as palavras desta lei. Então, para ele poder guardar todas as palavras desta lei, volta lá no versículo anterior, ele precisaria fazer um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Então havia ali o original que estava, né, junto com os sacerdotes, né, levitas, que eram da descendência de Arão, e deste original eram feitas então cópias, né, para os reis, né, e posteriormente, né, essas cópias foram sendo, né, cada vez mais disseminadas, né, copiadas e copiadas, né, e essa é a maneira, né, pela qual Deus preservou a sua palavra. Né? Ou seja, não foi a forma como a palavra de Deus foi preservada, não foi no sentido de aquele primeiro pergaminho lá que o profeta, por exemplo, o profeta Isaías escreveu, né, ou o profeta Jeremias, ou o próprio Moisés, né, e aquele lá, né, permaneceu até os dias de hoje, né, assim, aquele autógrafo. Né? Não foi essa a forma como Deus se utilizou para preservar a sua palavra. Né? Não, foi através de cópias. Cópias e cópias e cópias, só que
aí alguns se perguntam, tá, mas então nesse processo de cópias não poderiam ocorrer problemas, né, nessa transmissão, né, que se fala assim, né, a transmissão, né, cópia após cópia, não poderiam haver problemas nessas cópias? Em alguns casos até poderia acontecer, mas agora a ampla maioria de cópias, o que nós vemos? Um cuidado de Deus providencial. Aí entra uma outra doutrina bíblica, que é a doutrina da providência de Deus. Então, o fato de haver uma preservação ao longo da história, isso se dá porque não por causa simplesmente da perícia do homem, né? Porque se dependesse somente do homem, de fato nós não poderíamos confiar que teríamos até hoje, né, o livro de Deus preservado em nossas mãos. Mas a questão é que não depende simplesmente e somente do homem. O homem tanto foi movido pelo Espírito Santo, os homens que escreveram a Escritura foram movidos pelo Espírito Santo, ou seja, houve todo um cuidado providencial e, podemos dizer, miraculoso para que a palavra de Deus, né, surgisse e fosse escrita, mas também há um cuidado providencial de Deus ao longo da história, né, para que a palavra dele não se perdesse, não se corrompesse, mas permanecesse preservada. Então, vamos lá, ao longo, né, dos tempos, né, primeiro tínhamos aqui, né, o original que estava diante dos sacerdotes levitas, os reis tinham as suas cópias, nós vemos, né, por exemplo, o rei Davi, né, a forma como ele vai escrevendo salmos e tal, e ele fala, né, da palavra do Senhor e tal, a gente vê que há um conhecimento, né, muito grande, né, no rei Davi em relação às Escrituras, né, e assim de outros reis, né, Salomão também, né, um homem que também foi usado por Deus, né, tanto Davi como Salomão foram usados por Deus para escrever também a Escritura, né. Provérbios foi escrito na sua maior parte por Salomão, a maior parte dos salmos foram escritos por Davi, né, Cântico dos Cânticos também, né, escrito por Salomão, e eram homens que tinham grande conhecimento da lei do Senhor e daquilo que já havia da Escritura até então. Ou seja, eles obedeceram este mandamento do Senhor. E os profetas também tinham, né, acesso, né, às Escrituras, né, tinham as suas cópias, né, para o seu uso pessoal também, assim como nós temos, né, hoje, né, as Escrituras para o nosso uso pessoal, uma cópia da Escritura, ou mais, né? Naquele tempo também. Nós vemos, por exemplo, Daniel. Daniel está lá no cativeiro e, em dado momento, ele está lá lendo o livro do profeta Jeremias. Será que o que ele estava lendo era aquele original que Jeremias havia escrito, ou ele estava lendo uma cópia do livro do profeta Jeremias? Certamente era uma cópia, e não só ele tinha uma cópia, como muitos outros judeus tinham cópias do livro do profeta Jeremias. E ele, com base, né, vamos abrir esse texto aqui de Daniel. Tá? Daniel. Daniel, capítulo 9. Versículo 2. Daniel 9, 2. Diz assim, ó: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel estava lendo, né, o livro do profeta Jeremias e entendeu, né, o tempo que iria se completar o período do cativeiro, né, que era um período de 70 anos. Onde é que ele estava lendo isso no profeta Jeremias? Se a gente for pegar lá o livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12. Diz assim, ó, Jeremias 25, versículo 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas.
E pouco mais adiante também, Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Jeremias 29, versículo 10, diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então vejam que, né, Daniel, lá no cativeiro na Babilônia, né, tinha acesso à palavra do Senhor. Ele tinha as suas cópias, né, dos profetas, da lei, né, e tudo mais. Esdras, quando vem do cativeiro, ele também traz, né, junto de si a palavra do Senhor. Diz que ele era escriba versado, né, na palavra do Senhor. Então a gente vê como né, era algo muito precioso para o povo, né, os judeus, os israelitas, a palavra do Senhor. Então, eles buscavam o quê? Fazer cópias da palavra, né, tanto para o seu uso, como também esse era o meio pelo qual a palavra foi sendo preservada. Cópia, depois cópia e mais cópia, e assim por diante. E assim a palavra vai e chega até aos nossos dias. Na época de Cristo, nós vemos assim que praticamente nós tínhamos uma sinagoga em cada cidade, mesmo cidades pequenas. Por exemplo, Nazaré era uma cidadezinha, né, bem pobre, mas mesmo assim ela tinha a sua sinagoga. Em cada sinagoga, meus irmãos, tinham ali as cópias, né, dos livros dos profetas, né, ou seja, toda a Bíblia que havia até então. Né. A Bíblia naquele tempo ela não era nesse formato que nós temos aqui, assim. Isso aqui se chama, né, se a gente for olhar o formato, né, de livro, assim, se chama códice. Né? Então, esse formato assim, ó, de livros com páginas e tal, se chama códice. Na época, né, nas sinagogas, não tinham livros nesse formato de códice, eles eram em formato de rolo. Né? Então, na época de Cristo, os livros, eles não eram em formato de códice, né, páginas folheadas, mas eram em formato de rolo. Então, o rolo, ele era aberto. E normalmente, né, então, tinha ali o rolo do profeta Isaías, o rolo do profeta Jeremias. Então, cada livro normalmente tinha, né, o seu rolo. Ou às vezes juntava alguns, né, tipo os profetas menores, né, daí tinha o rolo dos profetas menores, e assim por diante. Né? Tinham vários rolos, né, onde na soma daqueles rolos ali, né, era todo o Antigo Testamento, né, que havia, né, que era a Bíblia, né, que havia até então, né, antes de ter sido escrito o Novo Testamento. Então, cada sinagoga tinha. Como, na época, um livro era muito mais caro que hoje, então nem todas as pessoas, muitas vezes, conseguiam ter a sua cópia. Mas, com certeza, cada cidade tinha, né, as suas cópias das Escrituras. Né, porque cada sinagoga, então, como eu disse, tinha as cópias, e também né, pessoas que muitas vezes tinham poder aquisitivo maior, também podiam ter, né, acesso de pagar, né, algum escriba, né, para poder fazer, né, uma cópia para si. Hoje a gente tem aqui um livro impresso, né? Então, né, nesse sistema, né, após a invenção da imprensa, né, que se deu um pouco antes da reforma, ali uns 50 anos, né, mais ou menos antes da reforma, né, a partir dali os livros começaram a ser impressos, mas até então era tudo manuscrito, tudo escrito à mão. Né? Então, para que alguém pudesse ter uma cópia da escritura, ela ia ter que ser toda ela escrita à mão. Então pensa, né, o trabalho, né, que dava, né, para que alguém pudesse ter uma cópia, né, da Bíblia, né? Tinha que alguém ter, né, tido tempo, né, de copiar versículo a versículo, né, e no material que também era um material mais caro que o papel que nós temos, que normalmente ele era ou em papiro ou em pergaminho, né, e o pergaminho ele era couro de animal, né? Então pensa o valor, né, que seria para ter a Bíblia completa, assim, né, toda ela, né, escrita à mão por alguém. Pensa o valor que tinha que ser pago para a pessoa escrever, para o escriba, né, escrever, mais o custo do material, né, do pergaminho. Então por isso que era algo que não era tão barato assim como é hoje. Hoje a gente paga, às vezes, né, olha assim, né, pagar R$50, R$100, R$150 numa Bíblia, né, R$150, R$200, você vai olhar, né, tipo, pegar uma Bíblia, né, de capa de couro legítimo, assim, R$250, sei lá, R$300, pague caro, mas se for comparar o que era o custo de uma Bíblia naquela época, né,
Era muito mais caro que isso, né? Mas, mesmo assim, né, então o povo de Deus se esforçava, né, para, né, o máximo possível terem cópias, né, da palavra de Deus. E então as cópias foram se multiplicando, né, cada vez mais. O que acontece? Quando surge o Novo Testamento, então né, com os apóstolos ali escrevendo, né, os evangelhos, né, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, né, aqueles que andavam junto com os apóstolos, né, por exemplo, Marcos e Lucas, que apesar de não serem apóstolos, né, foram movidos pelo Espírito Santo a escrever ali também, né, cada um evangelho, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, as cartas de Paulo, né, então o Novo Testamento foi sendo redigido, né, e por fim, quando o Apocalipse é escrito, se completa, né, então, né, o último livro, né, da Escritura, livro que completa o cânon, né, cânon, né, justamente ele tem esse significado, né, de algo que é de regra, né, ou régua, né, ou seja, até aqui, né, esse aqui é aquilo que é canônico, ou seja, é aquilo que é inspirado por Deus, aquilo que foi não, vamos dizer assim, escolhido pela igreja, né, mas ele foi reconhecido pela igreja. Ou seja, a igreja ela apenas reconhece, ela recebe aquilo que é canônico. A igreja não tem o poder, né, a autoridade de vamos dizer assim, estabelecer o que é canônico. A igreja apenas ela tem, vamos dizer assim, ela foi capacitada, né, o povo de Deus foi capacitado pelo Espírito Santo a reconhecer aquilo que era de origem divina. Né? Então a gente olha para a Escritura, a gente reconhece que esse texto é de origem divina, que foi divinamente inspirado. E quando a gente olha para um outro texto que não é inspirado, a gente reconhece, não, isso aqui é só um escrito humano. Pode até muitas vezes ser um bom escrito, pode até ser edificante, pode até, né, não ser algo ruim, ser algo bom, mas o povo de Deus consegue perceber quando algo consegue reconhecer, né, quando algo é de origem divina e quando algo é apenas de origem humana. Então, o texto das Escrituras ele foi reconhecido pelo povo de Deus, né, ele foi recebido pelo povo de Deus. Né, diferente do que a Igreja Católica afirma, né, de que a Igreja tem autoridade sobre a Bíblia, né, e de que a Igreja é quem teria, vamos dizer assim, dito, né, e estabelecido aquilo que é ou aquilo que não é. Então nós rejeitamos essa proposição, esse argumento, né, do catolicismo de que a Igreja teria autoridade sobre a Bíblia. Não, é o contrário. É a Escritura que tem autoridade sobre a igreja. Né? E aí, então, nós vamos ver aqui agora sobre, né, como é que se dá essa preservação. Né? Primeiro, o Antigo Testamento, né, ele foi escrito numa língua diferente do Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito na sua maior parte em hebraico e uma menor parte, algumas porções, em aramaico. Então, nós temos duas línguas no Antigo Testamento, hebraico e aramaico. O livro de Daniel é o que mais tem porções em aramaico. O livro de Daniel. Ele tem uma parte em hebraico, aí depois segue, eu não lembro agora exatamente qual o capítulo, né, mas ele começa daí um determinado capítulo, ele começa a ser escrito daí em aramaico, e depois ele finaliza também, ele tem algumas outras porções em hebraico novamente. Então Daniel tem essa característica, né, é um livro que, na maior parte, o livro de Daniel ele foi escrito em aramaico, mas também temos algumas outras porções do Antigo Testamento, né, porções em aramaico também, mas a maior parte, né, 95%, podemos dizer assim, ou mais, né, está escrito em hebraico. E aqueles que foram, né, de maneira especial, né, instrumentos de Deus, né, justamente na cópia e preservação das escrituras do Antigo Testamento, eles são chamados de massoretas. Massoretas. Tá? E esses massoretas, então, eles eram homens, né, que eram judeus, conheciam o hebraico, então eles, né, não apenas conheciam, né, vamos dizer assim, eles falavam o hebraico, né, então era uma língua assim que eles tinham conhecimento profundo mesmo, e
E tanto que o texto que eles escrevem, né, esses massoretas, né, o texto hebraico que eles foram, né, copiando e copiando, então, havendo essa transmissão fiel ao longo dos séculos, esse texto dos massoretas ele é chamado texto massorético. É por isso que, por exemplo, o Antigo Testamento da Bíblia que nós usamos aqui, a CF, né, e qualquer Bíblia fiel, ele vai ser traduzido a partir, então, do texto hebraico massorético. Por quê? Porque vem dos massoretas. Os massoretas foram aqueles que, né, tinham essa especialidade, esse conhecimento, né, profundo do hebraico e que, então, né, foram fazendo as cópias, né, manuscritas que chegaram, né, até os nossos dias. E o Novo Testamento, ele já foi escrito em uma outra língua. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E o que nós temos hoje, né, de manuscritos em grego, ele gira na faixa de uns 6.000 manuscritos. Esses manuscritos em grego, eles vão desde alguns desses manuscritos, nem todos esses 6.000 manuscritos, eles são de todo o Novo Testamento, né, de Mateus e Apocalipse. Alguns desses manuscritos, eles têm apenas porções, né? Às vezes tem alguns manuscritos que chega a ser só uma página, assim, né? Tipo assim, pega ali alguns versículos só, né? Isso aqueles que tem menos, né? Menos porções, assim. Tipo papiros, assim, né? Bem antigos, que às vezes vai ter só um pedacinho, né? De uma página, assim, né? Mas que, né, é um dos materiais ali, tá ali junto. Né? Aí tu tem outras porções maiores, aí muitas vezes vai ter códices inteiros. Né? E é óbvio, né, que quanto mais vai se aproximando, né, vamos dizer assim, da época da Reforma, né, mais vai aumentando a quantidade de manuscritos. Né? Veja que eu estou falando aqui, irmãos, de manuscritos, ou seja, né, de textos que foram copiados à mão, porque manuscrito é copiado à mão. Então, manuscritos do Novo Testamento, nós temos em torno de 6.000, e aqueles que são mais completos, né, óbvio que são, então, aqueles mais recentes, né, podemos dizer assim, ó, do ano 1000, ano 1100, 1200, 1300, né, 1400, é óbvio que é a quantidade maior, né, porque manuscritos escritos em papel, né, aí sendo utilizados. Né. Então, nós com a Bíblia aqui, às vezes, né, eu estou com essa minha Bíblia aqui desde 2015, e né, vai para 9 anos, esse ano vai fechar 9 anos que eu estou com ela. Eu já estou vendo assim, estou precisando trocar minha Bíblia, estou precisando pegar uma nova. A gente vai manuseando, né, agora imagina, né, um livro desses daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos. Como é que, né, estaria? Né, em que condições estaria, né, esta Bíblia? Então, por isso que a maioria dos manuscritos escritos à mão, né, que existem, a maioria deles, a grande maioria, né, eles são do ano 1000 em diante. Né, porque até a época da imprensa, né, que surgiu lá por volta de 1400 e alguma coisa, né, que daí a partir dali passaram então os livros a serem impressos, né, e não mais manuscritos. Mas até a época da imprensa, então, é óbvio que nessa faixa, né, do ano 1000 até o ano 1400 é onde está a grande maioria dos manuscritos. E quanto mais vai voltando no tempo, né, menos quantidade de manuscritos se tem. Quanto mais vai, né, então os manuscritos mais antigos que se tem são ali ano 500, ano 400, né, até alguns do ano 300, né, são os mais antigos que se tem. E aqueles que tu vai pegar assim, ó, ali do ano, mais ou menos do ano 200, né, ou ano 100, tipo, parece que o mais antigo é do ano 100 por volta do ano 150, assim. Mas aí já é papiros, assim, que às vezes tu tem só, por isso que eu digo, né, às vezes é só uma folha, né, que tu tem uma página ali, né, e tal, mas eles são muito antigos, né, lá, ano 150, assim, ano 200, né, 250, mas muitas vezes, né, tu não vai ter todo o Novo Testamento, assim, vai ter só uma parte dele. E aí eu quero agora mostrar, né, para os irmãos, põe para nós o mapa das regiões aqui. A gente vai ver aqui para onde foram enviadas, né, as cartas, né, especialmente aquilo que se relaciona ao Novo Testamento. Tá?
Então, olha só, aqui nós temos um mapa do Mediterrâneo aqui, né? Onde nós temos Egito, aqui, ó, Jerusalém, opa. Então, aqui, ó, Egito, Jerusalém, né? Aqui, aqui Antioquia, que é onde a primeira igreja, né, onde os discípulos começaram a serem chamados de cristãos, foi aqui em Antioquia. Aqui era a cidade, era a igreja onde Paulo, Barnabé estavam, né, pastoreavam, né, juntamente com alguns outros mestres, né, e profetas, e aonde o Senhor, né, chamou Paulo e Barnabé para uma obra, né, especial de, né, começar missões, né, para outros países, foi nessa cidade aqui de Antioquia. Então eles saíram, né, na época, né, saíram de Antioquia, foram para Chipre, depois subiram para cá e foram, né, começaram a evangelizar essa região aqui da Galácia, né, daí várias cidades aqui, né. Aí nós temos, por exemplo, nas várias viagens de Paulo, né, que foram pelo menos 3 viagens missionárias, pelo menos antes da sua prisão, né, foram 3 viagens. Nós vemos assim, ó, Paulo evangelizando essa região aqui, que é onde hoje é a Turquia. Depois ele foi para Macedônia é lá em cima, né, que nós temos Filipos, né, Tessalônica, né, onde foram escritas as cartas, né, aos Filipenses, aos Tessalonicenses. Aqui nós temos a região da Grécia, aqui nós temos a cidade de Corinto, né, então também, né, carta de 1ª e 2ª Coríntios, né, escritas para essa cidade. E aqui Itália e Roma, né, aqui, onde foi escrita a carta aos romanos. E o que acontece? Quando Paulo, aqui nós temos também, né, descrito os locais aonde Paulo estava, por exemplo, quando escreveu as cartas. Ele estava aqui em Corinto, quando ele escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses e Romanos. Então, aqui de Corinto, Paulo escreveu e mandou a carta aos Romanos, mandou as cartas aos Tessalonicenses. Ele estava lá na Macedônia, né, não se tem exatamente qual o local, né, mas quando escreveu a 2ª carta aos Coríntios, 1 Timóteo e Tito. Né. Ele estava em Éfeso quando escreveu a 1ª carta aos Coríntios. Né. Colossos era uma cidade onde Paulo não chegou aí pessoalmente. Né. Ele foi outro, né, foi um dos ajudantes de Paulo, quem evangelizou, né, a cidade de Colossos, mas, né, Paulo, ele escreve, né, aos Colossenses, escreve uma carta aos Colossenses, por mais que não tinha ido pessoalmente lá, mas ele manda uma carta aos Colossenses, né, que é a cidade de Colossos. Essa aqui é a região da Galácia, onde Paulo, então não é a carta aos Gálatas, né, a Galácia não era uma cidade, era uma região. Então, a primeira região que Paulo evangelizou era a região da Galácia, né, tinha ali várias cidades ali, né, nós temos, por exemplo, Bereia, né, que fica naquela região. Nós temos, deixa eu ver qual outras cidades ali nós temos também na... Bom, me fugiu agora né, as cidades ali da Galácia, né? Mas o ponto é que, né, a Galácia ela era uma região, né, envolvia várias cidades, né, então, para onde as cartas foram escritas. Né. Então, vejam que a maior parte do Novo Testamento ele foi escrito para essa região aqui, onde hoje é a Turquia, onde é a Grécia, né, uma carta foi escrita aqui para onde é a Itália, né, em Roma. E agora, pega aquele outro mapa onde aparecem as cartas às 7 igrejas. Aqui, ó. Então, João, né, quando escreve o livro de Apocalipse, né, ele está na ilha de Patmos. Aqui é a mesma região, só que um pouco mais aproximada, né? Aqui nós temos a Grécia, aqui onde hoje é a Turquia. Então, aqui nós temos, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas, né, perto ali, todas na região onde hoje é a Turquia. Para onde foi escrito o livro de Apocalipse. O Apocalipse, né, a Bíblia foi finalizada, né, o último livro da Bíblia a ser escrito foi enviado, então, para esta região. E
Põe agora um outro mapa. Põe do Império Bizantino. Deixa eu ver. Pode... deixa eu ver. Pode ser esse aí. Deixa eu ver o outro. Isso, esse aí. Qual que está melhor para enxergar? Esse aqui ou aquele? Para mim pode ser qualquer um dos dois. Bom, isso, deixa esse aí assim. Aí está bem bom. Aqui, meus irmãos, nós temos o período, né, maior do Império Bizantino. O que é o Império Bizantino? É um outro nome para Império Romano do Oriente. Tá? Houve até aproximadamente ali pelo ano 300 e alguma coisa assim, havia, aliás, acho que ano 400, eu não lembro agora exatamente qual ano, tá? Mas o Império Romano ele se dividiu em dois. Então houve um imperador que, assim, concedeu, né, tinha dois filhos, um filho ele dividiu o império no meio, uma parte ficou com um filho e outra parte ficou com o outro. Então ficou o Império Romano do Ocidente para cá, né, com essa região norte aqui, né, Itália, onde hoje é a França, Espanha, né, para cá ficou o Império Romano do Ocidente, e aqui a região da Grécia, né, onde hoje é a Turquia, toda essa parte para cá ficou o Império Romano do Oriente. Posteriormente, o Império Romano do Ocidente caiu, foi conquistado, né, pelos bárbaros. E permaneceu só o Império Romano do Oriente. Só que o Império Romano do Oriente, então, o do Ocidente tinha a capital como Roma. O do Oriente tinha a capital como Constantinopla. Essa capital, chamada Constantinopla, recebeu esse nome por causa de Constantino. Constantino é quem ele mudou a capital do Império Romano para lá e deu o nome, né, da cidade, né, deu o próprio nome, né, para a cidade, né, então Constantinopla. Mas a cidade antes ela era conhecida como Bizâncio. Essa mesma cidade de Constantinopla ela era anteriormente conhecida como Bizâncio. Por isso que esse Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, né, ficou conhecida também, não na época, né, mas na verdade pelos historiadores modernos, né, ficou nomeada para diferenciar melhor, né, do Império Romano do Ocidente. Então acabaram nomeando, né, como Império Bizantino, né, ou seja, cuja capital era Bizâncio, né, que também tinha o nome de Constantinopla. Né. Então, a região do Império Bizantino, num primeiro momento, esse aqui é o auge, tá? Porque o Império Bizantino, uma vez que o Império Romano do Ocidente caiu, o Império Bizantino, ele que num primeiro momento estava reservado mais para esse lado aqui, né? Pegava aqui o Egito, a região aqui de Jerusalém, Síria, né? Onde hoje é a Turquia e a Grécia. Quando o Império Romano aqui caiu, posteriormente, o Império Bizantino resolve aumentar, né, e conquistar as terras que antes eram, né, tudo o Império Romano. Então ele vai e começa, né, conquistar para cá, né, e aqui então esse aqui é o mapa de onde foi o auge, né, do território do Império Bizantino. Mas o ponto principal, né, central do Império Bizantino é sempre essa região aqui, ó, região onde é a Turquia, onde é a Grécia, né, era a região principal, né, ali Antioquia, né, até a parte de Jerusalém. Então essa era a parte central, né, do Império Bizantino. Justamente essa região do Império Bizantino, né, especialmente essa parte mais central do Império Bizantino, foi, né, para onde foram, então a gente já viu, né, enviadas a maior parte das cartas. Né, se nós formos pegar aqui as cartas, né, de Paulo, a maior parte delas foram escritas para essa região aqui. Igrejas, né, o próprio Apocalipse, né, foi escrito para essa região aqui. A igreja, né, mais importante, especialmente depois que Jerusalém cai, no ano 70, Jerusalém ela é destruída. Então, porque num primeiro momento a gente vê, né, ali em Atos dos Apóstolos, né, qual era a cidade mais importante? Era a cidade de Jerusalém, para a igreja. Mas a gente vê que posteriormente, mesmo ainda em Atos, a gente vê que começa a haver uma mudança, né, para Antioquia. Antioquia começa, né, a se tornar muito relevante assim nesse aspecto, né? Tanto, especialmente, né, por meio, né, de Paulo, né, do apóstolo Paulo, né, que podemos dizer assim que a sede, né, da igreja, né, que havia enviado ele, onde ele sempre, né,
finalizava as viagens, voltava para lá, era Antioquia. E especialmente após a queda de Jerusalém, então Antioquia de fato se torna, né, uma das principais igrejas, um dos principais centros cristãos do mundo, né? Então a cidade de Antioquia. Bom, por que tudo, né, essa introdução histórica, né? Porque o que acontece? Essa grande maioria de manuscritos que nós temos, né, que chegaram até hoje, né, até nós, eles justamente vêm dessa região do Império Bizantino. Então, quando tu pega ali, ó, desses praticamente 6.000 manuscritos, mais ou menos 95% desses manuscritos vêm da região do Império Bizantino. E uma minoria dos manuscritos vem de uma região, né, ou aqui do Império Romano do que seria, né, o Império Romano do Ocidente, ou da região aqui do Egito, né, especialmente Alexandria. Então, uma minoria dos manuscritos vem dessas outras regiões. Um outro aspecto, né, que é interessante nós observarmos. Qual era a língua falada aqui, especialmente nessa região do Império Romano do Ocidente, tá? Roma, né, para cá. A língua principal, né, a língua, né, falada era o latim, e não o grego. Então, a língua falada aqui, né, Roma, né, essa região aqui, tanto que as línguas, né, que deram origem, né, onde hoje é a França, Espanha, Portugal, Itália, né, são todas línguas de origem latina, porque no início, né, tinha toda a influência do Império Romano, cuja língua oficial do Império Romano era o latim. Então, as línguas que tiveram origem no latim são línguas, né, latinas, como falada por Portugal, a nossa língua, português, espanhol, da Espanha, França, né, italiano, todas línguas com origem no latim. Agora, essa região aqui do Império Bizantino, né, a Grécia, né, Turquia e tal, a língua oficial do Império Bizantino era o grego. E o Império Bizantino ele só vai cair, ele só vai deixar de ser um império lá pelo ano 1400, praticamente quando a imprensa estava sendo inventada. É quando o Império Bizantino vai cair. Né? Isso quem é que dominou o Império Bizantino? Então, 1400 e pouco, os turcos otomanos. Então, vem o Império Turco-Otomano, né, que eram de religião muçulmana, né, os islâmicos, eles que dominam, então, o Império Bizantino. Então, ele só vai cair, né, próximo já da época, né, ou seja, algumas décadas, né, ali, antes da Reforma. Então, uma vez que eles falavam o grego, é por isso que a maioria das cópias vem do Império Bizantino. São cópias, então, né, de origem bizantina. Por quê? Porque eles continuaram ao longo dos séculos falando o grego e utilizando as escrituras, então, nas próprias línguas em que elas foram escritas, né? Especialmente, né, no que tange ao Novo Testamento. Né? Então, foram sendo, né, preservadas, especialmente aonde? Por quem utilizava, por quem conhecia a língua, porque era a língua que eles falavam. Eles falavam grego, então eles tinham muito conhecimento, né, a respeito do grego. Quando o Império Bizantino ele é dominado pelos turcos otomanos, então todos os, né, digamos assim, a maioria dos cristãos que moravam nessa região, especialmente, né, aqueles que tinham, sabe, esse contato com a escritura, né, que eram sacerdotes, que eram, né, na época ali, a igreja já tinha, pelo menos esses ramos principais, assim, né, que tinha a igreja católica apostólica romana, né, com a sede em Roma, mas aqui no Oriente não era a igreja católica apostólica romana. Aqui, né, nós tínhamos o ramo principal, que era a igreja ortodoxa, grega, né? Era a igreja aqui do Oriente, né? Então, esses que faziam parte da igreja ortodoxa grega, muitos deles migraram, então, para o Ocidente. Né? Migraram para essa região aqui da Europa, né? Da França, Espanha, Itália, Alemanha, né? Mais lá para cima. E o que eles levaram junto com eles? Os manuscritos em grego. Ou seja, então, o restante da Europa foi
pulverizada, né, com vários manuscritos, né, que antes não tinham acesso, ou tinham muito pouco acesso, né, até então, mas então ali por volta do ano 1400, né, pouco depois, né, de 1400, então, encheram-se, né, com milhares de manuscritos em grego que antes estavam aqui na região do Império Bizantino, mas que agora foram para lá. O que isso gerou? Gerou um interesse, novamente, nas línguas originais, especialmente no grego, nessa outra região, na região onde era, né, vamos dizer assim, onde havia o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, onde havia, então, né, nesse lado ocidental da Europa, né, onde a Igreja Católica, né, é quem dominava. Então, ela foi, vamos dizer assim, permeada, né, pela escritura nas línguas originais, nesse período, né, após a queda do Império Bizantino. Com isso, surge um interesse no grego, no estudo do grego. Então, os padres, né, da Igreja Católica começam a estudar o grego e, logo na sequência, a gente já começa a ver movimentos também de reforma. Né? Porque, por exemplo, nós vemos ali o texto que ele foi impresso, né? Primeiro texto impresso, né? Primeiro livro impresso, ele foi a Bíblia Vulgata Latina. Né? Foi o primeiro texto impresso, né? Isso 1400 e pouco. Mas agora o Novo Testamento ele começa a ser estudado, né? E, por fim, Erasmo, né? Ali, 1500, eu não lembro agora exatamente o ano, acho que é 1516, se não me engano. Ele publica, então, o Novo Testamento em grego. Daí, finalmente, impresso, não mais manuscrito. Né? Então, Erasmo vai lá, utiliza, né, vários manuscritos que tinham vindo do Império Bizantino e, então, faz ali a edição, né, para poder ser impressa, né, deste texto em grego. Quem utiliza esse texto, por exemplo, e traduz esse texto em grego? Né? Lutero ele pega, começa a estudar o texto, né, não apenas mais em latim, como era, né, a maioria até então, começa a estudar, né, diretamente nas línguas originais, em grego, né, em hebraico, e logo na sequência lança as teses, né, as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, e aí começa, né, a reforma. Outros locais também, né, lá na Suíça. A Suíça, aqui, ó, fica entre a França e a Itália, né, fica nessa região ali. Na Suíça também começam outros movimentos de reforma também, em vários locais da Europa. Né? Um dos que eram líderes, né, da reforma na Suíça, por exemplo, era Zwinglio. Zwinglio também. Por que foi um dos reformadores? Porque estudou profundamente o texto em grego. Né? Qual era o tipo de texto que eles tinham em mãos? Texto que tinha vindo da região aqui do Império Bizantino. Texto que tem a maior parte, a grande maioria das cópias, né? Então, a partir de então, né, especialmente quando Erasmo edita ali, né, o texto e imprime, né, esse Novo Testamento em grego, depois disso, né, outros editores, né, também vão ali olhando, né, os manuscritos que eles tinham acesso, vão fazendo edições, né, tem os irmãos Eusebio, tem Stefano, nós temos outro também que é Beza. Todos eles, né, vão editando e publicando, né, o texto em grego, né, ou seja, imprimindo, né, não mais apenas copiando, né, de forma manuscrita, mas agora imprimindo, então, podendo ser proliferado, então, o texto, né, em grego a números muito maiores, ou seja, podendo ampliar o acesso, né, deste texto original, né, para um número muito maior de pessoas. Agora, com a impressão, né, o texto sendo impresso, se consegue, né, fazer um número de cópias muito maior, né, e um número muito maior de pessoas consegue ter acesso. E a partir daí, então, a partir desse texto publicado na época da Reforma, ele começam então a surgir traduções da Bíblia, não mais, né, apenas aquela que utilizavam em latim, né, porque antes, né, tinha ali a Vulgata Latina, né, que tinha sido traduzida por Jerônimo, e que era a Bíblia que era utilizada, né, pela Igreja Católica, de maneira geral. Então, tinha ali a leitura da Bíblia era em latim, a missa era toda em latim,
e era isso, e ficavam presos ao latim, sendo que nos países da Europa, na época da Reforma, né, nenhum país mais falava o latim, nem a Itália falava o latim. A própria Itália já tinha, né, uma língua diferente do latim, mas eles ainda queriam, né, continuar fazendo, né, tendo a leitura da escritura em latim, as missas em latim, tudo em latim. Com isso, o povo ficava tudo num obscurantismo, assim, né, sem conhecimento de fato, né, das escrituras. O que né, Lutero e tantos outros, né, reformadores fizeram? Começaram a traduzir a Bíblia direto das línguas originais para o acesso do povo. Então, até então, nós tínhamos, por exemplo, uma tentativa, né, uma tradução lá na época de Wycliffe, na Inglaterra, isso anos antes, né, na época quando se tinha só, de fato, a Vulgata Latina. Ele até tentou traduzir, né, ele traduziu para o inglês a Bíblia, mas a partir da Vulgata Latina, ou seja, a partir do latim. Mas na época da Reforma, não se usou mais o latim para traduzir, se utilizou as próprias línguas originais. Então eles utilizavam o hebraico para traduzir o Antigo Testamento e o grego para traduzir o Novo Testamento. E foi sendo, então, né, propagada, então, a palavra do Senhor, né, as traduções, né, para o alemão, para o italiano, né, em italiano foi Diodati quem traduziu, para o alemão foi Lutero, em francês teve várias traduções, teve uma tradução em Genebra, teve uma que é chamada Osterwald, né, um homem, né, chamado Osterwald quem traduziu, também para o francês. Para a Inglaterra teve Tyndale, quem traduziu primeiro, né, para o inglês, mas ele não traduziu toda a Bíblia, ele traduziu o Novo Testamento e uma parte do Antigo Testamento, porque ele foi morto, né, antes de completar a tradução de todo o Antigo Testamento. Mas posteriormente, né, em Genebra, a partir de Genebra, foi traduzido a Bíblia completa para o inglês, onde se baseava, né, especialmente se baseou já no trabalho que Tyndale já tinha feito, né, mas se revisou o trabalho de tradução dele e se completou, né, que é então a Bíblia de Genebra, né, que é Bíblia, né, famosa, assim, não é a mesma coisa que a Bíblia de Estudo de Genebra que a gente tem hoje em português, tá? Uma Bíblia que ela até é uma Bíblia de estudo bem conhecida, assim, especialmente, né, o pessoal presbiteriano gosta bastante dessa Bíblia de estudo, né, Bíblia de Estudo de Genebra. Só que o que nós temos em português, né, Bíblia de Estudo de Genebra, ela não tem nada a ver com aquela Bíblia de Genebra lá da época da Reforma, né? Ó, Genebra, temos aqui, a Suíça, né, ela pega essa região aqui, ó. Então temos Genebra aqui, Zurique aqui, né, mas a Suíça é essa região aqui. Aqui de Genebra foi um ponto central para a Reforma, né? Ali tinha Calvino, Beza, né, Zwinglio, né, e tantos outros, né, homens assim que John Knox, né, e tantos outros que foram, né, usados, né, nessa época, né, da Reforma. Então foram sendo feitas, né, várias traduções, né, para diversas línguas, né, a partir desse texto, né, em grego, que tinha base nessa grande maioria de manuscritos que tinham origem no Império Bizantino. Então esse texto, né, podemos dizer assim, essa família bizantina de textos, né, que é a grande maioria dos manuscritos, ela dá origem ela dá base, né, dá origem a um texto, né, em grego, que é o que é utilizado nas traduções, né, para todas essas diversas línguas, que ele ficou conhecido como texto recebido, né, foi o texto que a igreja, então, recebeu, o texto que foi utilizado ao longo desses séculos, né, ao longo dos milênios, né, pela igreja, foi mais de um milênio, né, sendo utilizado ele manuscrito assim, mas quando ele foi, então, impresso, né, quando deixou de ser escrito à mão, mas passou a ser impresso, numa dessas edições, né, teve um dos editores que ele colocou assim, antes, né, uma introdução, ele colocou assim, textos receptos, né, e tal, né, tipo assim, tipo, o texto que nós recebemos, né, e tal, né, de Deus, assim, tal, e aí, então, acabou ficando esse nome, assim, né, por isso, né, texto recebido, né, vem dessa edição onde eles tinham, né, colocado, assim, né, textos receptos, né, ou seja, o texto que nós recebemos, né, ou seja, não um texto que a igreja, né, com a sua autoridade, definiu,
texto não foi definido pela igreja, o texto ele foi recebido pela igreja. Né? E então, a partir do texto recebido, que é o que tem base nessa grande maioria de manuscritos bizantinos, é o texto que chegou até nós, né, aos dias de hoje. Só que, vamos lá, bom, antes de eu entrar no aspecto do texto crítico, eu quero falar dele também hoje, eu quero comentar um outro fato, né? Então, nós temos ali na época da Reforma várias traduções surgindo, né? No período posterior também, né? A Reforma foi no século XVI. Né? O século XVI é do ano 1500 até 1501, né? Até 1600. Esse é o século XVI. Então, a Reforma ela iniciou nesse, né? Pelo menos ganhou força, né? Nesse período. No século XVII, que vai de 1601 a 1700, também foram surgindo várias traduções, inclusive a tradução em português. A tradução de João Ferreira de Almeida, pelo menos o Novo Testamento, ele foi publicado a primeira vez, ou seja, impresso, né, a primeira vez, em 1681. Tá? Então, em 1681 nós já tínhamos o Novo Testamento, né, impresso, ele completo. E Almeida ele traduziu o Antigo Testamento a partir do hebraico, né, do texto massorético. Ele traduziu até quase o finalzinho de Ezequiel, então, de Gênesis até o finalzinho de Ezequiel. Né, ele não chegou a completar o livro de Ezequiel quando ele morreu. Mas aquele que era um pastor ajudante dele, que era Jacobus op den Akker, né, era um holandês, ele foi quem completou a tradução, então, né, que Almeida já tinha iniciado, ele completou a tradução, então, do final de Ezequiel até Malaquias. Então, foi completada, né, por esse, né, pastor auxiliar, né, de Almeida. E ele foi publicado, então, a Bíblia completa, né, de Almeida, foi, se não me engano, no ano de 1748. Né? Ali foi publicada, então, a Bíblia em português completa, né, em 2 volumes. E num volume único, né, tipo assim, que podia pegar na mão, né, uma Bíblia assim, né, seja um único volume, não 2, né, não 2, mas um volume único, foi em 1819. Então, 1819 foi a primeira vez que nós tínhamos, então, né, um livro, podia ser assim, um livro apenas. Né? Não uma Bíblia com soma de 2 livros, mas um livro só, um único volume, né, foi impresso, então, em 1819. Tá? Tradução de Almeida, né, para o português. Qual o texto que Almeida utilizou para traduzir? O texto massorético, no Antigo Testamento, e o texto recebido no Novo Testamento. E assim foi, né, até o final dos anos 1800. Então, se não me engano, até 1899, todas as Bíblias que haviam sido né, impressas em português, todas elas sempre baseadas completamente, 100% no texto recebido. Isso no grego, né? E texto massorético no Antigo Testamento. Aqui no Brasil, nós não tínhamos, vamos dizer assim, nenhuma sociedade bíblica, alguma coisa desse tipo. Né? Então, sempre as Bíblias que eram impressas em português, elas eram impressas em sociedades bíblicas em outros países, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. E uma vez que as sociedades bíblicas eram quem imprimiam, né, as Bíblias, é interessante a gente, antes de eu entrar no aspecto do texto crítico, eu quero falar um pouco sobre as sociedades bíblicas, que foram também, né, num aspecto, né, um meio pelo qual Deus utilizou, né, para a palavra, né, ser propagada, né, e também, né, preservada, mas a gente já vai ver também alguns poréns, né, posteriormente. Né. A gente vê que assim, quando Deus ele faz um movimento, né, parece que o inimigo ele gosta de vir, né, na sequência e tentar, né, combater, né, porque nós de fato estamos numa batalha espiritual, né, desde sempre. Né. Então, quando Deus faz algo, o inimigo ele vai tentar de todo jeito destruir aquilo. Então nós vemos ali os apóstolos iam pregando o evangelho de cidade em cidade, daqui a pouco estava lá, né, os judeus ou outros, né, que né, se opunham, né, e começavam a tentar levantar, né, certas, né, questões ali. E ao longo da história sempre se deu assim. Houve um movimento, né, um avivamento ali e tal.
mas às vezes, muitas vezes na sequência já vem uma outra coisa tentando abafar, né, aquele movimento do Senhor. E nisso aqui eu quero chamar a atenção para este livro aqui. Esse livro aqui chama Mary Jones e sua Bíblia. Né? Que livro é esse? Quem é essa tal de Mary Jones? Essa moça aqui, Mary Jones, é a que deu motivação para o surgimento das sociedades bíblicas. Não havia até então sociedades bíblicas até quando surge essa menina, Mary Jones. E aí, quem é essa menina? Mary Jones, ela morava no país de Gales. O país de Gales, ele fica no lado da Inglaterra. Né? Tem uma ilha, né, que é a Grã-Bretanha, que ela tem vários países ali. Né? Ela tem o país de Gales, Inglaterra e Escócia. Né? Fica na ilha. Consegue puxar aí para nós o mapa da... Puxa o mapa da Grã-Bretanha. Isso. Não. Esse não. Esse tem que pesquisar na internet. Então, ela morava no país de Gales. Né? Ela tinha ali seus 9 anos de idade, só que ela não sabia ler. Né? Ela não tinha... Então nós temos aqui, Ilha da... Tem como diminuir? Isso, deixa assim. Então, essa aqui é a Ilha da Grã-Bretanha. Né? E aqui é uma ilha inteira, né, que tem... Inglaterra fica nessa região aqui, o país de Gales aqui, e o norte é a Escócia. Né? Então, tu vê, são três países, né? Escócia, Inglaterra, país de Gales, né? Aqui Irlanda, né? Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, tal, né? E todo esse, né? A junção de todos esses países ali forma, né, o que é conhecido como o Reino Unido. Né? Então, o Reino Unido é toda essa junção, né, desses países. Até não sei se não tem outros, né, ainda além desses, né, que é o Reino Unido. Mas não, essa ilha Grã-Bretanha tem Escócia, Inglaterra, e aqui é o país de Gales. Aqui no país de Gales é onde vivia a Mary Jones. Mary Jones então tinha 9 anos de idade, não sabia ler, só que ela ia, né, especialmente com a mãe dela, o pai dela era muito doente. Né, era uma família cristã, né, eram protestantes, mas né, o pai dela muitas vezes não conseguia acompanhar, né, a mãe dela e ela nos cultos, né, por causa da saúde dele muito debilitada, né, e tinham que se deslocar, né, vários quilômetros, né, até onde eram as reuniões, então acabava, né, que muitas vezes ele não conseguia, né, estar junto, né, mas ela gostava muito de ir, né, pro culto junto com a mãe dela e ficava muito atenta, né, à leitura da Escritura, né, aos cânticos, tudo, né, aquilo que era ministrado. E começou a se despertar no coração dela, né, dessa menina de 9 anos de idade, o desejo de ler a Bíblia. Ela, como eu gostaria de ler a Bíblia, né, de poder ler. Só que, primeiro, ela não sabia ler. Né? E, segundo, eles não tinham Bíblia. Na casa dela não tinha Bíblia. Né? Então, aí tá. Mas um dia, depois de um culto, ela falou com uma das, né, das senhoras, né, que ela gostaria muito de ler a Bíblia. Daí a senhora perguntou, uma que tinha, né, uma vizinha dela que morava lá, uns 2 quilômetros, 3 da casa dela, tinha uma Bíblia e ela, gostaria de... Daí ela, mas sabe ler já? Daí, não sei. Então tá, então aprende a ler, que daí, né, quando tu aprender a ler, pode vir na minha casa, a hora que tu quiser, pode ler a minha Bíblia. Aí ela foi, um ano depois, surge uma escola na vila onde ela morava, né? E ela começou, os pais dela, né, mandaram ela para a escola, começou a aprender a ler. E aí, depois disso, todo sábado, ela ia lá na casa da vizinha dela, né, e lia a Bíblia. Mas ela queria ter a Bíblia dela. E daí ela começou, então, falou para os pais, e daí ela disse do plano dela, né, de comprar uma Bíblia para ela. Né? Já tinha aprendido a ler, né, então, agora eu quero ter minha Bíblia, 10 anos de idade. Aí ela foi lá e começou a juntar dinheiro. E daí ela fazia, né, e
ela cuidava de umas galinhas, vendia os ovos, juntava, né, o dinheiro. Ia lá, cuidava de uma criança para alguém, né, do filho de alguém e tal. Né? O pessoal aí pagava um dinheirinho para ela, né, ela ia juntando, foi juntando, juntando. Depois de um ano, olhou o que tinha, não estava nem perto do valor que precisava para comprar uma Bíblia. Passou mais, daí ela ficou assim, mas não, vamos prosseguir. Foi lá, mais um ano. Daí tinha 12 anos de idade. Ainda não tinha o suficiente. E foi indo, foi indo. Ela conseguiu o dinheiro quando tinha 16 anos de idade. Aí ela conseguiu todo o dinheiro. Aí foi, estava lá com seus 16 anos. Aí, para ela conseguir a Bíblia, ela começou a ver, onde é que tem Bíblia? Aí viu que numa cidade a 40 quilômetros de onde ela morava, era o local onde tinha um pastor, né, que o último professor que tinha ido para a cidade, que tinha, né, tinha vindo com uma Bíblia nova, assim, disse, olha, eu consegui essa Bíblia, né, minha, com o pastor fulano de tal, lá da tal cidade, né, que era a 40 quilômetros da cidade onde ela morava. Aí ela, não, então tá. Aí ela pegou o dinheiro dela e foi rumando lá para a cidade. Caminhou o dia inteiro, né, 40 quilômetros, foi lá, chegou lá na casa, né, do pastor, e daí chegou na casa de um outro pastor, né, que disse assim, não, né, amanhã eu te levo lá na casa né, fica aqui, né, comigo, com a minha esposa aqui hoje, né, né, come aqui algo, né, toma um banho, depois de manhã a gente vai lá na casa do pastor, né, e daí tu vai conseguir a tua Bíblia. Chegou no outro dia lá na casa do pastor, né, para comprar a Bíblia dela. Daí ela falou, né, da história ali, né, tudo, né, como é que foi e tal, né. Aí ele, olha, eu tenho 3 Bíblias aqui, mas essas 3 Bíblias já estão reservadas, né, já tipo assim, já estão tipo, vendidas, assim, já estão reservadas, né, só estão esperando vir para buscar. Quando, né, tipo assim, não vou poder te dar nenhuma delas. Quando ela ouviu aquilo, ela se desesperou, né, começou a chorar, né. Todo esse trabalho, assim, né, e daí aquele homem ficou assim, né, muito sensibilizado, né, e disse, não, calma aí, né, tu não vai sair daqui sem a tua Bíblia, né, e daí pegou e deu uma daquelas Bíblias, né, vendeu uma daquelas Bíblias para ela, né, e disse, não, depois eu converso lá com as pessoas, né, né, e explico lá para eles, né, e só que aquilo, sabe, tocou muito o coração dele, né, daquele pastor, e naquele ano ele foi lá para Londres, daí, põe aquele mapa de novo, né? Ele foi lá para Londres, né? Foi aqui do País de Gales, foi para Londres, e tinha uma reunião e eles estavam formando uma sociedade, mas não era uma sociedade bíblica, era uma sociedade, né, com outros fins, tinha fins de evangelização e outros aspectos assim, mas não era assim visando a ser uma sociedade bíblica, não se passava isso ainda na mente deles. Mas ele foi, né, pediu a oportunidade para falar e contou a história da menina. E disse, né, sabe, o desejo do coração deles que eles pudessem, então, sabe, promover uma sociedade bíblica para produzir Bíblias para o país de Gales, que era um país que tinha muito pouca Bíblia. Aí os outros pastores, né, também ficaram sensibilizados, né, com a história da Mary Jones e disseram assim, não, mas se a gente vai fazer uma cidade bíblica, não deve ser só para o país de Gales. A gente tem que fazer uma cidade bíblica que seja para o mundo também. E aí, então, surgiu a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Isso em 1808. 1808. E aí, então, eles começaram, né, a produzir Bíblias não só para o país de Gales, né, mas para vários países do mundo. Então, inclusive, então, aquela Almeida, né, de 1819, né, e assim por diante, né, várias versões que foram sendo, né, impressas, né, publicadas, então, a partir dessa sociedade bíblica que foi fundada especialmente por causa sabe, desse testemunho dessa menina, né, da Mary Jones. E só que daí o que acontece, né? Na Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, foi fundada em 1808, foi se passando os anos. O que aconteceu? Essa Sociedade Bíblica ela acabou não fazendo uma espécie de confissão né, doutrinária, assim. Então eles não tinham, né, uma confissão de fé, né, não tinham um estatuto que determinava, né, qual era a crença deles e tal.
E acabou que nessa Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira começaram a se introduzir vários homens unitarianos. Especialmente esse, né? Unitarianos. O que são unitarianos? Aqueles que não creem na Trindade, né? Então começaram a se introduzir ali. E aqueles dentro da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que eram trinitarianos, começaram a ficar incomodados com aquilo. Por quê? Porque todo ano tinha uma reunião anual. E aí, tipo assim, eles não faziam oração, eles não iniciavam a reunião com oração. Por quê? Porque se ia orar, daqui a pouco tu ia afetar o outro que era unitariano. Ou sim, ia começar a dar um choque ali. E eles começaram a exigir, olha, a gente precisa fazer uma confissão de fé, a gente precisa ter uma declaração doutrinária, né, do que nós cremos, né, e precisamos começar, no mínimo, né, começar a reunião com oração. E aí, só que, por fim, fizeram uma assembleia e definiram que não iam ter uma declaração de fé. E aí, então, resolve, então, aqueles que eram trinitarianos, nessa Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, resolvem, então, não, então, já que não querem fazer, então nós vamos nos retirar e vamos fundar uma outra sociedade bíblica. E aí, então, em 1831, surge a Sociedade Bíblica Trinitariana. É aí que surge. Então, a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela surge nesse movimento, né, de defesa da fé, de defesa da ortodoxia, justamente porque a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que tinha sido criada anteriormente, foi se passando os anos, eles não quiseram ter uma definição doutrinária. E por não querer ter essa definição, então aqueles que eram ortodoxos, né, resolveram, então nós vamos. E aí, então, em 1831, em torno de 2.000 pessoas, né, se reuniram e fundaram, então, a Sociedade Bíblica Trinitariana. Aqui no Brasil, né, como é que foi que surge, então, né, a Sociedade Bíblica Trinitariana? Bom, já vou chegar no Brasil, mas o que acontece? A Sociedade Bíblica Trinitariana, ela surge em 1831, e a primeira Bíblia que eles editam e publicam, sabe qual é? A Bíblia de Almeida. Em 1837, foi a primeira Bíblia que eles imprimiram, a Sociedade Trinitariana. 1837, foi a primeira Bíblia que eles imprimiram, foi a de Almeida, né, em português. E assim, na época, ela tinha o nome assim, Almeida... se não me engano, era Revista Reformada, alguma coisa assim nesse sentido, assim, o nome. Não era Revista Corrigida e nem ACF, né, era Revista Reformada, se não me engano, era esse o nome. Foi sendo publicada assim, e em 1899, não lembro agora se foi a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira ou a Sociedade Bíblica Americana, ela publica a primeira que tem o nome de Revista Corrigida. Só que é a primeira que acaba tendo alguns versículos com infiltrações do texto crítico. 1899. Né? Mas só bem poucos versículos, assim. Né? Mas tinha nome de revista e corrigida. Aí depois, ao longo do século XX, daí, né? 1900 e pouco ali, quando surge, deixa eu ver, 1948, ainda é, né, publicada pela Trinitariana, lá de Londres, né? A Revista Reformada, Almeida Revista Reformada, 1948, né, teve a edição ali. Mas, quando vem para o Brasil, o missionário Thomas Gilmer, que é um dos fundadores da Trinitariana aqui no Brasil, isso na década de 60 daí, né? Ele veio na década de 50, se não me engano, para cá, mas na década de 60, ele vai na Sociedade Bíblica do Brasil, né, que tinha sido fundada, né, porque o Brasil não tinha uma sociedade bíblica, né? Foi fundada na década de 40, né, a primeira sociedade bíblica, né, aqui no Brasil. Primeiro era a imprensa bíblica brasileira, vinculada, né, aos batistas, e a Sociedade Bíblica do Brasil, né, conhecida SBB, ela foi, se não me engano, em 1948, se não me engano, foi a fundação dela. Primeiro ela editava a Revista Corrigida, mas começaram um trabalho de tradução que veio a dar origem à Revista Atualizada, né, e foi lançada em 1958, se não me engano, a primeira edição da Revista Atualizada. E na década de 60, então, o Thomas Gilmer foi na Sociedade Bíblica do Brasil e pediu autorização, né, para publicar a Revista Corrigida. E ele recebeu a informação
da Sociedade Bíblica do Brasil de que eles estavam com a intenção de parar a publicação da revista corrigida. E eles iriam, né, dar continuidade só na revista e atualizada. Aí ele ficou assim, com aquilo. E uma outra coisa que ele percebeu é que na revista corrigida que havia, e também na revista atualizada, o texto que começou a ser seguido não era mais o texto recebido. Ele viu, opa, mas peraí, né, as Bíblias que estão começando a ser impressas para a Sociedade Bíblica aqui são baseadas no texto crítico, ou seja, tem ali, né, inserções que não deveriam estar aqui. E aí, mas como foi vedado que ele, né, publicasse, né, então, junto com também um outro, eu não lembro agora o nome dele, até posso buscar, né, depois, que ele trabalhava era um dos diretores lá da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele, uma vez que não concordou com esse novo posicionamento da SBB, ele resolveu, botou uma carta, né, aberta, assim, pública, e se desligou da SBB, e junto com o Thomas Gilmer e mais alguns outros pastores, então fundaram daí no Brasil, em 1964, fundaram então a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Né? Então surge, né, em 64, justamente por causa desse movimento que estava tendo, né, para parar a publicação da revista corrigida, e especialmente também esse movimento que estavam, né, introduzindo, né, o texto crítico nas versões de Almeida. Então começaram um processo, né, de revisão, né, pegaram a revista corrigida e começaram a revisar, né, para tirar qualquer inserção, né, que havia de texto crítico, né, na tradução de Almeida, né, que estava sendo publicada, né, pela SBB. E aí, então, foi publicado o Novo Testamento na década de 70, que era, por exemplo, os Gideões, sabe aquelas bibliazinhas azulzinhas dos Gideões? O texto, né, que eles tinham era o da Sociedade Bíblica Trinitariana, né, que já tinha sido lançado o Novo Testamento desde a década de 70. E em 94, então, foi, né, publicado então, a Bíblia completa, né, revisada, né, tudo de acordo, né, com o texto massorético, Antigo Testamento, e texto recebido, Novo Testamento. Voltando, né, ao que sempre deveria ter permanecido, né, assim como o trabalho de Almeida, né, até 1899, sempre permaneceu 100% o texto recebido, né, mas acabou no início, né, finalzinho do século XIX, né, início do XX ali, começou a haver algumas inserções de texto crítico, mas como começaram, né, cada vez a aumentar mais, então houve esse processo, né, novamente de revisão e purificação, podemos dizer assim, né, remoção de qualquer influência do texto crítico. Foi publicado então em 94, né, a ACF, então, daí primeira vez, Almeida corrigida fiel, né, botaram fiel porque, ou seja, fiel ao texto recebido, né, e 95 teve uma segunda revisão, 2007 uma terceira, e finalmente, né, a que nós temos aqui 2011, né, a CF 2011, que é a que nós utilizamos aqui. Bom, eu estava pensando, né, em começar a abordar, né, agora esse aspecto histórico do texto crítico, né, mas pelo horário, né, eu não quero deixar assim esse assunto, né, não quero correr, né, nesse assunto, assim, quero aprofundar ele um pouco, né. Eu vou deixar então esse assunto, né, para a semana que vem, né. Então aqui a gente abordou esse aspecto histórico, né, de como, né, a Bíblia, né, especialmente a Bíblia, né, nesse aspecto preservado, né, chegou, né, até nós hoje, né. Então a gente viu esse aspecto aqui. Semana que vem, então a gente vai tratar do texto crítico, né, ao longo da história, né, e inclusive também nas versões modernas, e vamos começar também a abordar aspectos as diferenças de tradução, né, mas daí no sentido assim, equivalência formal, equivalência dinâmica, paráfrase, a gente vai começar, né, a trazer essas distinções, assim, quero trazer exemplos também, né, né, do que é a equivalência formal, equivalência dinâmica e a paráfrase, né. Então, trazer esses exemplos para ficar bem claro, né, como é que é esse processo de tradução, dar exemplos, né, de tradução nesse sentido, assim, e por que é equivalência formal, né, por exemplo, a CF é equivalência formal, por que é uma tradução, porque o melhor método de tradução é equivalência formal
e não uma equivalência dinâmica ou uma paráfrase. Né, explicar todos esses motivos, né, do porquê, por que isso torna, né, a tradução, né, mais fidedigna, né, do que outros métodos de traduzir. Né. Então a gente vai ver isso na semana que vem, e na semana seguinte a gente vai começar a entrar no que afeta doutrinariamente essas diferenças, né, do uso do texto crítico e o uso do texto recebido. Né? Como isso pode afetar uma congregação no aspecto doutrinário. Né? Então isso a gente vai ver daí com vários exemplos também, né, de passagens bíblicas, né, isso daí então na outra. Então a gente vai ter então, pelo menos mais 2 aulas assim, né, nesse sentido. Pode ser que venha ter ainda mais uma terceira, né, adiante, mas então a gente tem mais pelo menos 2 aulas ainda pela frente nesse tema, né, da preservação das escrituras, né, e tudo mais. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta, assim, algum aspecto que daqui a pouco não tenha ficado muito bem explicado, queiram algum detalhamento melhor, ou algum ponto assim que queiram entender um pouco mais, né, ao longo desse estudo de hoje, sim? Só para aproveitar a história do desde o princípio lá, né, da era cristã, mais conhecida, né, a diferença da escola alexandrina para a escola de Antioquia, quais as implicações e as bênçãos que tem até hoje, porque tem uma diferença. Sim, com certeza. Mas, por isso, eu tenho que falar mais de cultura, né, um pouco. Isso. Justamente eu ia trazer essa diferença entre as duas quando eu ia começar a abordar o texto crítico, né? Mas já é importante, já falo hoje, vou trazer novamente na semana que vem, né? Então quando eu falar na semana que vem, os irmãos já vão ter tido já como é que eu vou dizer assim, um aperitivo, né, hoje. Semana que vem eu aprofundo daí essa diferença, né? Mas põe aquele mapa de Alexandria ali do Mediterrâneo, né? Aquele que tem o Império Bizantino, que ali tem a cidade de Alexandria e de Antioquia. Tá. Tinha um outro, esse aqui, ó. Aí. Então, olha só. Aqui a gente vai ter a cidade de Antioquia e aqui nós temos a cidade de Alexandria. Alexandria era a capital do Egito. E Antioquia, como eu já disse, né, era a igreja que acabou se tornando, né, a mais influente, assim, a mais importante, né, naqueles primeiros séculos, assim, né, da história, né. Especialmente no primeiro século, né, ela foi, né, cada vez, né, especialmente uma vez, como eu já afirmei antes, né, que Jerusalém né, foi praticamente destruída, né, no ano 70, né, houve a destruição de Jerusalém. Então, antes, né, os apóstolos, né, estavam tudo concentrados mais em Jerusalém, né, havia de fato, né, era a partir de Jerusalém, né, que tinha suas, quando tinha alguma, assim, a gente vê ali em Atos 15, né, quando tem aquela controvérsia, né, da circuncisão e tal, eles vão lá em Jerusalém para decidir. Então havia, né, uma centralidade em Jerusalém. Né. O próprio batismo do Espírito Santo, né, Pentecostes, tudo, né, tudo iniciou ali em Jerusalém. Mas, né, começa a haver um movimento rumo à Antioquia. Né, a gente vê que, né, o ministério do apóstolo Paulo, né, ele começa a ficar concentrado aqui, em Antioquia e tal. O que isso vai acontecer? Então a igreja ela vai, sabe, a Antioquia acaba se tornando uma cidade que é um centro da ortodoxia, da sã doutrina. Né? Então Antioquia fica, sabe, como um baluarte, assim, né, da correta interpretação da Escritura. Né? E o que a gente começa a ver uma diferença entre Alexandria e Antioquia? O método até mesmo de interpretação da Bíblia. Antioquia tinha um método mais literal de interpretar. Então, os pastores, né, o pessoal, né, os cristãos aqui de Antioquia, com influência, né, da região aqui de Antioquia, tinham uma forma mais literal de interpretar a Bíblia. Enquanto que em Alexandria, o que reinou ali foi o método alegórico de interpretação. Então, tu já vê que já tem dois, né? Aqui reina a alegoria, aqui a interpretação literal. Qual é a interpretação que é melhor?
Qual a interpretação que é mais correta, fidedigna? Né? É óbvio que é a interpretação literal das Escrituras, e não uma interpretação alegórica. É tu pegar, ler aqui a história de Moisés, de Abraão, né, tudo, de Cristo e tudo mais, e tu entender, não, isso aqui aconteceu de fato, e não ficar formando 1001 historinhas, né, com alegorias, isso significa tal coisa, e aí começa a ficar inventando um monte, né, conforme a imaginação, né, do intérprete, né. A alegoria tem muito disso, né, sabe, não assim, ó, que a alegoria ela vai ser 0%, né? Não é que tu nunca vai poder fazer nenhum tipo de alegoria, mas a questão é que tem que se ter um cuidado muito grande, assim. Né? A gente vê, por exemplo, um exemplo, nós temos na carta aos Gálatas que Paulo, né, ele fala de uma alegoria, né, que Sara e Agar, né, ele fala assim, são 2 montes, né, isso nós entendemos como uma alegoria e tal. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele utilizou uma história literal de Sara, Agar, os filhos, né, Isaac, Ismael e tal, e ele utilizou isso como uma alegoria em relação às 2 alianças, aliança das obras e aliança da graça, né, mais entre a lei, né, e a graça e tudo mais. Então, o próprio apóstolo Paulo fez isso, né, num dado momento, uma circunstância, mas percebam que é uma situação muito específica e tem que haver todo um cuidado, né, para que não se extrapole, né, as coisas. Só que a Alexandria, o que reinava ali era a interpretação alegórica, ou seja, o método de interpretação originado em Alexandria era o método alegórico. E com isso também vieram um monte de heresias. Onde reinava o arianismo, que é a doutrina que vai dar, né, hoje, né, os principais defensores de algo parecido com o arianismo são os testemunhos de Jeová. Onde é que brota isso? Alexandria. Aquela ideia de que Jesus, as naturezas de Cristo, né, a natureza humana e a divina teriam se unido e se misturado. Então, né, digamos assim, Jesus seria como que um ser diferente após a encarnação, né, que teria misturado a natureza humana e a divina. Essa ideia, né, de uma mistura, ou seja, só para explicar, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Ou seja, não houve uma mistura da natureza humana com a divina. Houve uma união das 2 naturezas, né, na pessoa de Cristo, mas não uma mistura delas. Ou seja, Jesus continua sendo 100% homem e continua sendo 100% Deus. As naturezas elas não se confundem uma com a outra, elas não se misturam uma na outra. Né? Apenas há uma união na pessoa de Cristo, na pessoa do Filho de Deus, mas não uma mistura. Mas agora, em Alexandria surgiu uma falsa doutrina de que as naturezas teriam se misturado. Né? Num outro momento a gente pode abordar com mais profundidade. Assim, isso, na verdade, já foi falado, né, na época que a gente estava tentando seitas heresias, já teve um momento onde eu falei sobre esse aspecto, né, dessa heresia cristológica, assim. Mas, em outro momento, a gente pode voltar a falar desse assunto, assim. E fora outras heresias, né? Orígenes era dessa região aqui de Alexandria, que era também, né, um dos pais dessa forma desse método alegórico de interpretação, e também pai de várias heresias, né, como purgatório, dentre outros, né, próprio universalismo, né, a ideia de que todos vão ser salvos no final, inclusive o próprio Satanás. Orígenes defendia essa ideia. Né? Então, tudo isso, né, aqui, ó, Alexandria. Já Antioquia, nós temos, né, defesa, né, aquela região, né, aqui da Antioquia e do norte, aqui, né, para onde foram enviadas as cartas, né, que é a região né, região onde hoje é a Turquia, né, então toda essa região aqui. Aqui nós temos os principais defensores da ortodoxia. Aqueles que defenderam a Trindade, a maioria eram da onde? Dessa região aqui. Né? Então, tipo, aí a gente já vê essa diferença. E agora, naquilo que tange ao que foi falado hoje, né, que especialmente, né, focado nos textos bíblicos, né, na preservação da Escritura. A região de Antioquia, né, e essa região para onde, de fato, foi o local enviado, né, as cartas, né, os originais, né, aquilo que Paulo escreveu, os apóstolos escreveram, aqui é da onde nós temos a maioria dos manuscritos, a grande maioria, mais de 95% dos manuscritos vem dessa região aqui. Mas agora nós temos uma minoria de manuscritos, e que são manuscritos ruins,
E os manuscritos que dão base ao texto crítico vêm da onde? Alexandria. Então, assim, sabe, é isso. Aí nós temos a diferença entre entre essas duas cidades, né? O que cada uma originou, né? Qual a influência, né, que houve para os séculos seguintes, né, a partir de cada uma dessas duas cidades. Né? A nossa influência vem de Antioquia. Agora, tem muitos teólogos por aí que a influência vem lá de Alexandria. Né? Mas é isso aí.